Boa tarde a todos e sejam muito bem-vindos à 11ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa que é norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas descortinamos o seu significado. E como recentemente me disseram que isto se tratava de um videocast e que as pessoas já saberiam que este videocast iria começar, hoje pela primeira vez não vou dar os minutos da praxe e vamos diretos ao assunto, digamos assim. Então, esta 11ª live do Entre Linhas pretende dar destaque a uma vertente do mundo literário que normalmente está arredada dos holofotes. Falo-vos da tradução. E porquê no mês de setembro? Porque no próximo dia 30 de setembro celebra-se o Dia Internacional da Tradução. Assim decidi convidar um exímio profissional da área, Ivan Figueiras, nascido em 1984 em Hebraísmo, e mestre em tradução e edição de textos clássicos e doutor em estudos clássicos de literatura latina. Dá cartas em vários idiomas, que pasmem-se e fiquem de queixo caído: francês, inglês, italiano, irlandês, latim, espanhol, alemão, grego arcaico, islandês, sueco, norueguês e holandês. Até começa a enrolar a língua de tantas línguas que já mencionei. Já traduziu diversas obras de diferentes línguas para várias editoras, como A Aranha, de Lars Kepler, Lupin, Checa a Rainha, de Bertrand Poirot, 70.072, A Menina que Não Sabia Odiar, de Lídia Makamovics, presumo que seja assim, e Paola Rodari, e A Última Coisa que Ele Me Disse, de Laura Dave. E assim, sem mais delongas, e antes que eu mude de ideias, vou adicionar o Ivan à conversa, porque é para ouvir que aqui estamos. Já percebi o que é que se passava. Tinha a câmera errada Exato. ligada. Sim. Olá. Olha, antes, quero agradecer o facto de teres acedido a este convite. Sei que foi assim uma luta grande para aceder a este convite. Não, eu é que agradeço o convite. Podias ter convidado mil outros tradutores mais interessantes do que eu, mas obrigado pelo convite, de qualquer forma. E ainda por cima, para falar de algo que muitas vezes nos passa ao lado, mesmo para quem supostamente gosta muito deste mundo literário, não é? Sim, E é chegou a uma. verdade. E olha, eu assim vou direito ao ponto, digamos assim. E começo logo por uma questão que pode dar pano para mangas. Em que consiste o trabalho de tradução? Assim, de uma Em forma. consisto, Se uma há, pergunta assim se pode há ser algum. respondida muito depressa ou muito demoradamente. Em que consiste o trabalho de tradução? Ora, então consiste em verter um texto de uma língua para outra língua, de uma língua de partida para uma língua de chegada. Esta é a definição muito breve, não é? No caso da tradução, ao contrário da interpretação, em que o que interessa mais é passar a ideia geral, a mensagem, e não tanto fazer uma tradução literal. No caso da tradução, a ideia é aproximar-te o mais possível do texto original, não é? Claro que isso nunca é possível a 100%. Cada língua tem as suas características, a sua forma de se expressar, que não é, nem sempre é reproduzível noutra língua, mas a ideia na minha opinião, é fazer com que o leitor da tradução tenha uma experiência o mais aproximada possível daquela que o leitor do original tem. Esta é assim a minha opinião. Mas acho que as opiniões podem divergir muito, não é? Aliás, tudo o que eu disser aqui é sempre a minha experiência, porque cada tradutor tem percursos e experiências muito diferentes, não é? Mas diria que assim a definição me vem assim à mente. Existe algum modelo, alguma linha orientadora ou alguma teoria que oriente o trabalho? Existem muitas teorias de tradução, algumas delas até contraditórias, mas na verdade, por mais teorias que se aprenda na faculdade, quando temos o texto à frente, o que interessa é o texto. Não há, claro que há certos aspectos que temos de ter sempre em conta, não é?
mas eu não diria, pelo menos eu, não consigo estar a pensar em métodos e em coisas que li sobre metodologia de tradução quando estou a traduzir. Isso desvanece tudo quando temos o texto à nossa frente e temos de sentir o texto e perceber o que é que, como é que ele, na nossa opinião, na nossa interpretação, fica melhor na nossa língua. Ok. E agora uma questão que, pronto, me surgiu face também ao estatuto de leitor, digamos assim. A tradução segue a ordem da obra original ou é possível traduzir determinados capítulos ou partes de forma independente? Em que sentido? Se podes alterar a ordem na tradução? Assim, isso para mim parece quase uma heresia. Não, acho que a tradução tem que sempre respeitar o que o autor do original quis fazer. A não ser que seja uma tradução, um livro técnico ou algo desse tipo, em que não interessa tanto o lado criativo do autor, mas mais o aspecto prático que o texto vai ter, o texto traduzido vai ter. Mas se estivermos a falar de literatura, acho que é quase um crime alterar, alterar a ordem que o autor pretendia, não é? Não é suposto nem omitir, nem fazer omissões, mesmo que uma frase nos pareça, às vezes pode acontecer termos de omitir certas coisas que são muito específicas e que não resultam de todo em português. Uhum. Mas na minha opinião, é preciso evitá-lo ao máximo. Eu tenho um exemplo, há uns tempos traduzi um livro cujo original era holandês, um autor holandês, e quando me propuseram a tradução era para fazer a partir do inglês, porque nunca disse a ninguém que tinha aprendido neerlandês, e estou a aprender neerlandês, mas quando vi que era um original neerlandês, eu já agora mandei-me também o original neerlandês, porque pode ser que me ajude. E ainda bem que o fiz, porque quando eu comecei a traduzi sempre com o inglês como referência, porque não tinha a segurança, nem tenho ainda a segurança suficiente para traduzir só do neerlandês. Ainda bem que o fiz, porque encontrei imensas omissões de frases que estavam no neerlandês e que tinham desaparecido no inglês. Em alguns casos até parágrafos inteiros. Não sei porquê, ou por distração, às vezes acontece, ou então porque a tradutora achou que em inglês aquele parágrafo, aquela frase não faria sentido, ou ficaria ali a mais. Mas eu fiz questão de as recuperar e pô-las na tradução portuguesa. E, portanto, isso acontece. Nós, quando estamos a ler uma tradução, nós nunca, a não ser que vamos comparar, que saibamos a língua do original e que vamos fazer uma comparação parágrafo a parágrafo, nunca sabemos se falta lá alguma coisa. Às vezes podemos saber por haver um salto na narrativa, e agora recentemente ouvimos falar aí de umas traduções que tinham assim uns parágrafos que faltavam e uns saltos estranhos, não é? Às vezes é notório, não é? Quando o parágrafo omitido foi mesmo por um esquecimento e o tradutor não reparou e passou para uma coisa que acontecia a seguir, mas às vezes pode ter sido intencional e ter sido limado para a omissão não aparecer. Mas não é recomendável, diria, na minha opinião. E uma questão que agora me surgiu por causa dessa questão das línguas. E como é que é tentarmos adaptar as expressões idiomáticas? Como é que é tentar encontrar a idiomática de uma outra língua? É horrível. É muito interessante. Muito interessante, é um desafio muito interessante, mas pode ser uma dor de cabeça. E às vezes, claro que nós não sabemos todas as expressões idiomáticas. Eu não sei todas as expressões idiomáticas que existem em português, muito menos noutras línguas. Eu tenho sempre atenção a quando suspeito que alguma coisa é uma expressão idiomática, estou sempre à espera de expressões idiomáticas, mesmo que quando não conheço, então vou sempre procurar às vezes aquela construção só para ver se por acaso não será uma expressão idiomática, porque às vezes faz sentido traduzida literalmente, mas tenho sempre esse cuidado. Mas é verdade que às vezes nem sempre consigo encontrar uma expressão idiomática e eu julgo até que muitas vezes não há. Nós não temos todas as mesmas expressões idiomáticas para dizer a mesma coisa. Há línguas que têm expressões idiomáticas muito próprias que não são traduzíveis com outra expressão idiomática. Mas tento sempre arranjar uma, sempre que possível, tento fazê-lo, sim, ao máximo. Mas é difícil. Compêndio de expressões idiomáticas. Como? Um compêndio
um dicionário, estas expressões idiomáticas. Devia fazer, porque tenho descoberto muitas expressões idiomáticas em português à conta disso. Não é? E às vezes, uma coisa que eu faço é pergunto muito a outras pessoas à minha volta, amigos, a família, porque às vezes pessoas diferentes cresceram a ouvir expressões idiomáticas diferentes. Eu próprio às vezes digo coisas que as pessoas olham para mim e dizem, o que é isso? Eu, nos Açores dizia. Portanto, sim, ajuda muito também às vezes a esse contacto com outras pessoas que podem lembrar-se de alguma que sirva. Ok. E agora uma questão que é uma frase ou uma comparação que é muitas vezes feita. É de facto reescrever um livro? Traduzir é reescrever um livro? Sim. Eu acho que em certa medida é sempre. É sempre. Não... Porque cada tradutor é uma pessoa, é um ser humano, não é? Tem a sua bagagem linguística, tem a sua bagagem de leituras, tem o seu estilo de escrita, não é? Mesmo que quando nós traduzimos devemos apagar-nos para dar espaço o mais possível àquilo que é o estilo original, do autor original, é inevitável que aquilo que nós vamos escrever está sempre contaminado pela forma como nós escrevemos, não é? Pela nossa própria forma de escrever, pelas palavras que temos mais presentes no nosso vocabulário, e isso varia de pessoa para pessoa, não é? Portanto, eu acho que se cada tradutor, muitos tradutores a traduzir o mesmo livro vai sempre ser diferente, vai sempre haver algo diferente e às vezes até pode ser significativamente diferente. Portanto, nesse sentido é sempre uma reescrita, porque nunca pode ser exatamente aquilo que o autor original escreveu. Não é possível, não é? Nem uma máquina consegue fazer isso, portanto. Nas expressões idiomáticas, muito complicado, não é? E saem sempre umas coisas bonitas nas traduções feitas automáticas, quando aparecem expressões idiomáticas. E parte sempre também da experiência pessoal do próprio tradutor, não é? Sim. É como digo, todos nós crescemos a ouvir mais algumas palavras do que outras pessoas. A nossa família usa mais algumas palavras do que outras. E mesmo os nossos amigos, as leituras que fizemos, o nosso percurso escolar e académico, vamos ganhando um vocabulário próprio, não é? Que é sempre um pouco diferente da pessoa ao lado. Todos falamos a mesma língua, mas todos temos palavras que nos vêm mais rapidamente à cabeça, expressões que nos vêm mais rapidamente à cabeça do que a outra pessoa. E isso influencia, claro, a tradução. E agora queria que me comentasses uma questão, que eu acho que é uma questão que calhar ser debatida na área. Eu, pelo menos, tenho tomado atenção mais recentemente. Algumas editoras colocam na própria capa tradução de e colocam o nome do tradutor. Não era tão visível, pelo menos aqui há uns anos atrás. E eu queria que me comentasse essa questão. O facto do nome do tradutor vir na capa? Exatamente. Eu acho que o nome do tradutor só vem na capa quando o tradutor é alguém bastante conhecido. Um escritor, alguma figura pública cujo nome poderá atrair o público, não é? Tirando isso, acho muito difícil haver motivos para se pôr o nome na capa. Eu não tenho assim uma opinião muito formada sobre isso. Acho que há alguns casos demasiado flagrantes. Lembro assim de repente das traduções do Vasco Graça Moura, acho eu, que tinham às vezes assim o nome dele quase maior do que o do próprio autor. Acho isso um pouco desnecessário, não é? Mas aí, bem, às vezes as traduções são quase como uma obra criativa do próprio tradutor, que também é escritor. Mas acho que não há necessidade do nome do tradutor numa tradução normal. Okay. Na capa. Diria que não. Acho que está bem no interior, visível, acho que deve estar visível, deve ser dado algum destaque, mas não mais do que o autor, bem como o do revisor, não é? Não nos esqueçamos também do revisor. Sim. Também nem sempre vem. E é muito importante também no processo. Exatamente. Aqui os outros papéis, não é? No mundo do livro, que muitas vezes são esquecidos. E agora outra questão que sempre se me colocou. Há alguma interação com o autor, ou isso vai dependendo de livro para livro, presumo eu, não é? Eu só tive uma vez. Eu como eu sou muito antissocial, eu sofro muito de ansiedade social
não tenho, dificilmente tenho o impulso de ir perguntar alguma coisa ao autor. E também, até agora, não me aconteceu ter ali uma passagem ou uma frase em que eu não tenha conseguido mesmo perceber o que é que o autor queria dizer ao ponto de precisar de fazer esse contacto. Acho que uma vez havia uma gralha, um erro, e por intermédio da editora, que contactaram a editora do original, e acho que foi um livro do Kepler, para esclarecer esse erro. Acho que era uma data que não fazia sentido e que eu percebi que não queria esclarecer. Mas houve um caso em que foi o próprio autor que quis falar com o tradutor. Um autor sueco. Era um livro que abordava um tema um pouco delicado e importante para ele, e ele queria ter a certeza de que quem ia traduzir o livro percebia como é que ele o tinha querido abordar. Uhum. E então foi organizado um telefonema em que falei um pouco com ele para estabelecermos algumas... E eu aproveitei para fazer algumas perguntas nesse... Mas foi um caso único. Normalmente não acontece. Mas sei que há tradutores que não têm pudor nenhum em mandar um e-mail ao autor diretamente, e eu é que tenho sempre muita vergonha. Dificilmente o faria. Mas, por exemplo, nesse caso, notaste que a tradução se calhar correu de outra forma por teres tido essa interação com... Então, houve uma coisa muito gira, porque o sueco, tal como na parte das línguas germânicas, não faz distinção, ou pelo menos hoje em dia, não faz, já fez no passado, só em casos de muita informalidade, não faz distinção entre o tu, o tratamento pela segunda pessoa, do singular, e o tratamento você, o formal, não é? Então, às vezes, pode ser difícil, sobretudo aqui havia uma situação em que duas personagens se conheciam, e claro, quando dois portugueses se conhecem, em princípio não vão começar logo a tratar-se por tu assim, à tarde, não é? Há ali um momento em que até é uma coisa bastante complicada da nossa cultura, não é? Saber quando é que podemos tratar outra pessoa. E eu ali aproveitei já tinha começado a traduzir o livro e aproveitei precisamente, expliquei-lhe o problema e perguntei-lhe quando é que ele achava que faria sentido haver essa mudança do você para o tu. Por acaso ele teve assim uma ideia e depois falei com a revisora na altura, que também concordou e ficou assim. E, portanto, nesse sentido foi uma decisão que pelo menos eu senti que estava validada pelo autor. Nesse sentido foi a única coisa assim que eu acho que realmente melhorou, trouxe mais segurança. É uma decisão de tradução, por ter falado com o autor. E agora, fora as etiquetas, qual é o género literário mais difícil de traduzir? Se é que existe algum mais difícil. Bem, eu, infelizmente, não tive assim o privilégio de me proporem assim, um grande clássico, não é? Que são os livros que normalmente eu leio. Um livro mais literário. Normalmente tenho traduzido mais policiais, não ficção, uns romances também assim, mais contemporâneos. Já traduzi também algumas coisas para crianças, há muitos anos. Mas eu diria talvez a não ficção. Talvez daquilo que eu já experimentei, a não ficção. Okay. Não diria. O último livro que eu estive a traduzir, que está para em preparação para ser publicado, penso que talvez nos próximos meses, mas era de não ficção, mais ou menos. Mas foi bastante difícil, porque não ficção tem tendência a tocar mais em termos técnicos e é preciso fazer mais pesquisa naquela área. E a tradução técnica não é, a tradução técnica um tipo de tradução à parte, não é? Exige uma formação à parte, porque a minha irmã é tradutora técnica, ela nunca seria capaz de fazer tradução literária e eu, quando vejo as coisas que ela traduz, de patentes, parece-me tudo tão árido e tão horrivelmente difícil e é preciso saber mexer uma série de ferramentas. E, portanto, quando os livros, quando a tradução literária toca muitas vezes na tradução técnica, são das partes mais difíceis. Okay. Os policiais também podem ser bastante difíceis nesse sentido, porque às vezes são muito específicos. Às vezes eu tenho que andar à procura do nome de pecinhas de armas ou de uma pecinha da janela e dou por mim em sites de lojas de ferragens, lojas de armas. Qualquer dia vêm os serviços secretos bater para a porta em sites suspeitos. Mas porque às vezes falam de
coisas muito específicas que eu não sei nem sequer em português, não é? Quanto mais... O motor de pesquisa deve ter assim uma grande. Sim, sim, sim. Isso é muito estranho o meu motor de pesquisa, muito, muito, muito estranho. E também a questão das coisas da medicina legal também, muito macabro o meu motor de pesquisa. O meu histórico de pesquisa é muito, muito macabro, muito estranho. E agora uma pergunta que me colocaram: se Hum. todas as obras que já traduziste, se houve alguma assim com um sabor mais especial, ou seja, que te deu mais prazer traduzir? Há alguma que merecesse destaque? Hum. Bem, provavelmente é uma das que eu não posso falar neste momento ainda. Portanto, sim, sim. Sim, sim. Estou a trabalhar nela neste momento. Sim, Ok. estou a trabalhar nela neste momento. É em islandês. Ok. É a minha primeira tradução oficial em islandês. Eu dei muitas coisas na gaveta, mas nunca tinha tido nenhuma proposta do islandês. E chegou-me uma este ano. Só estou a trabalhar nela agora. E é essa. Depois saberão quando ela um dia aparecer por aí. Está a guardar as... E, Sim. e uma pergunta que é quase a gozar e pode ser um tiro furado. E é, para quando o finlandês, não é? No meio de tantas línguas. Não. Não? O finlandês foi das línguas que eu comecei a aprender há mais. Eu comecei a aprender finlandês. Fiz o primeiro curso na Faculdade Nova de Lisboa, muito antes, um pouco antes de aprender, sequer começar a aprender islandês, sueco, norueguês. Mas é uma língua que exige muito tempo, é muito diferente de todas as línguas indo-europeias, não é indo-europeia, e é uma língua que me custa muito a entrar na cabeça. Não tanto a gramática, com a gramática não tenho problemas, é o vocabulário. O vocabulário é tão diferente que não consigo relacioná-lo com quase nada das outras línguas que eu domino. E, portanto, acho que nunca. E continuo, tenho um livro aqui em finlandês, sempre ao lado, de vez em quando, para ir lendo, para não perder a prática, para insistir, mas não acho que alguma vez. Eu já encerrei a carteira de línguas com que trabalho. Ok. Vou continuar a aprender línguas, porque é o meu vício, mas acho que já não faz sentido, nem seria possível continuar a adicionar línguas às que eu traduzo, não é? Porque chega a um ponto que a dispersão é tão grande que depois não te especializas em nada e já estás a... E, portanto, agora o finlandês acho que já não vai entrar na tradução. Ok. Digo eu. Não é que eu não fosse capaz, mas daria muito trabalho, precisaria de imenso tempo para conseguir traduzir alguma coisa do finlandês. Sim. Então, e já agora, pegando nas tuas palavras, qual é que é a próxima língua? A próxima língua que quero aprender? Sim. Provavelmente vai ser. Eu gosto muito de línguas célticas. Uma das primeiras línguas estranhas que eu aprendi. Primeira língua estranha, chamemos-lhe assim, que eu aprendi foi o irlandês, o gaélico irlandês. Nunca traduzi porque, enfim, ela tem uma literatura muito de nicho. Dificilmente algum dia chegará alguma coisa traduzida a Portugal, embora eu adore a literatura em gaélico irlandês. Tenho uma enorme biblioteca dela aqui atrás de mim. Mas vou continuar. Já aprendi gaélico escocês, que é muito parecido, esperei um bocadinho porque não queria misturar, é um bocadinho como espanhol e português. Se aprender os dois ao mesmo tempo, começo a misturar as duas coisas. Mas já comecei a ler em gaélico e escocês, e a próxima, para talvez completar, não completar não, que ainda falta outra que queria aprender, céltica, é o galês. Comecei em tempos a olhar para ela e depois parei por falta de tempo e está a meio e gostava de voltar a ela. Embora também pense muito no russo, porque não sei ainda nenhuma língua eslava e gostava de pelo menos ter essa experiência, e acho que faz sentido para começar a pegar no russo, que é aquela mais interessante mesmo a nível de literatura. Sim. Talvez um dia também, em breve, o russo. Mas não nada disso para traduzir, não é? Já será só mesmo para gosto pessoal e para leituras, para abrir portas para novas leituras. E agora, mudando aqui um bocadinho o bico ao prego. E quanto a livros próprios, existem alguns planos? Não. Isso é a pergunta muito fácil. Eu não tenho quaisquer pretensões de ser escritor. Claro, porque acho que como todas as pessoas que leem muito e que gostam de literatura,
dada altura, tentei escrever umas coisas, sobretudo poesia, que é o que toda a gente normalmente começa a escrever, mas também alguns pequenos textos de prosa, mas nada que mereça o gasto de papel. E não, é muito mais fácil ter já a imaginação e a criatividade do autor e usá-la para escrever a tradução, não é? Agora, eu acho que não tenho imaginação suficiente, nem disciplina suficiente, nem o dom, não é? Para escrever um texto original. Nem tenho, não tenho essa ambição de todo. Sou mesmo tradutor, ponto. Verdade de parte, essa questão. Como? Está verdade de parte. Não Sim, está... sim. Nunca hei de publicar nada meu, isso tenho a certeza. Sim, senhor. Então, agora Já passando... a tradução, às vezes, a tradução para mim já me sinto tão exposto, não é? Então imagina se estás a escrever um texto teu, não é? Uma exposição para a qual eu não me sinto preparado, mesmo que soubesse, me sentisse capaz de o fazer. E agora, entrando aqui nas perguntas, digamos assim, mais pessoais, relacionadas com os livros. Como é que começou a paixão pelos livros? É complicado porque há várias fases, eu consigo identificar assim vários pontos diferentes. Eu sempre me lembro de ter livros, mas eu na infância era muito virado para a natureza. Cresci nos Açores, estava muito próximo da natureza e era isso, era louco por animais, por dinossauros, por geologia, enfim, por tudo. E portanto sempre tive muitos livros dessas coisas, livros de animais, não sei se te lembras da Enciclopédia Visual, que era uma coleção que tinha as gemas, as aves, os répteis, eu tinha isso tudo e sempre que saía uma nova tinha que ter. E durante muito tempo os meus livros eram assim, ser livros com imagens com animais, dinossauros, até que um dia uma prima minha, acho eu, ofereceu-me pelos anos um livro de uma aventura. E eu pensei, seca, um livro sem imagens, não tem imagens de animais, nem nada. Se é só texto, tinha uma imagem, não é? Porque os livros de uma aventura têm algumas imagens. Mas eu, como era um livro e num momento de tédio, li-o e a partir daí comecei a querer ler todos os livros de uma aventura. E aí foi o meu primeiro começo, foi o meu início com os livros que não eram de divulgação científica lá para crianças, não é? Com imagens. É aí que eu identifico a minha paixão pelas histórias, não é? Pela ficção, pelos livros de ficção. Depois acho que depois há outra fase, que é a fase em que um amigo me empresta Senhor dos Anéis e tal, é isto que... Depois voltei um pouco à divulgação científica, eu fui primeiro para a biologia e a minha ideia era sempre, nunca me imaginei em letras, até aos 19, 20 anos nunca me imaginei em letras. E portanto lia muitos livros sobre biologia, sobre física quântica, até numa fase da física quântica, lia muitos livros de divulgação científica na área das ciências naturais. E um dia este amigo emprestou-me Tolkien e eu fiquei completamente passado. Fiquei ali preso na Terra-média até hoje. E acho que é aí também que nasce um pouco o fascínio pelas línguas. Sim, porque eu com 13 anos tentei aprender Quenya e Sindarin. Foi a minha primeira experiência, claro que não foi muito longe, mas e a paixão pelas línguas do norte da Europa e pelas línguas célticas eu acho que também nasce um pouco aí. E depois a fase final, que é a abertura para a literatura mais a sério, digamos assim. Não gosto muito destes termos, mas vamos pôr assim. Foi quando li Proust. Já sabia francês e li Proust, tinha começado a ler francês há poucos anos e andava a ler muito em francês e cheguei a Proust e Proust foi assim também, abriu-me os olhos para todo um mundo de literatura diferente, que é aquele onde eu me movo mais hoje nas minhas leituras. Portanto, é esse um pouco o meu percurso de leitor, são esses pontos. São os pontos, é o caminho, não é? O meu percurso, sim. Muito variado também como profissional da resto. E agora, há alguma música ou músicas ligadas ao processo de tradução enquanto estás a traduzir um livro? E eu agora tenho piada, eu peço desculpa, por favor não me digas que há alguma da Celine Dion. E pronto. Não, eu costumo ouvir música quando traduzo, às vezes, nem sempre, porque às vezes preciso mesmo estar com o silêncio para pensar nas coisas, mas quando a coisa está a fluir mais, normalmente estou a ouvir música.
Em geral, eu tento ouvir, muitas vezes tento estar a ouvir música cantada na língua que eu estou a traduzir. Ajuda-me a entrar no espírito. Mas há três. Eu já tinha pensado nesta pergunta, claro, porque eu já vi as tuas outras entrevistas e eu sei o que é que me vais perguntar nesta parte. Mas há três bandas, artistas que eu ouço muito quando traduzo. Ok. Quando estou assim mais bem disposto, e normalmente de dia, eu ouço muito um artista francês chamado M, só mesmo M, a letra M, mas cujo nome é Mathieu Chédid. Mathieu Chédid. Sim, ele é franco-egípcio. Ok. Ele tem assim um alter ego que se chama M, que é M é o alter ego dele, e gosto muito da música que ele faz, muito melódica, muito animada ao mesmo tempo, com as letras muito interessantes a nível linguístico também, porque ele faz muitos jogos de palavras e usa muito a cadência particular da língua francesa de uma forma que eu gosto muito, ouço muito. Depois há um grupo irlandês, não é irlandês, mas tem alguns membros americanos, que se chama The Gloaming. The Gloaming. The Gloaming, ok. Que é um grupo que pega em música tradicional irlandesa, instrumental. Os álbuns deles misturam sempre faixas instrumentais com faixas cantadas em irlandês, quase sempre. Normalmente são poemas ou de poetas contemporâneos irlandeses, ou poemas medievais, ou às vezes do século XVIII, XIX, que eles transformam misturam um pouco uma música um bocadinho mais moderna. Tem um vocalista que é o Ian Leonard, que é uma das vozes mais impressionantes da música tradicional irlandesa em irlandês, não em inglês, que são coisas bastante diferentes. Vale a pena ouvir, mesmo que não se perceba nada, vale a pena. Tive a sorte que eles vieram cá ao Cultura Gesto uma vez e foi assim um momento fantástico. Eu nunca pensei que uma banda como aquelas viesse cá, mas por acaso. E o terceiro é o islandês, é uma banda de duas raparigas islandesas que têm vozes mágicas e que se chamam Ilja. Y-L-J-A. Ilja. E elas cantam, só tem um álbum e tem algumas músicas em inglês, mas tem 3 álbuns, quase sempre cantam em islandês. O último até são músicas tradicionais também reinventadas. Okay. E gosto muito. Ouço estes 3 artistas, ouço mesmo muito enquanto traduzo. São aqueles portos seguros, sonoros, que me acalmam quando estou assim um bocadinho mais estressado durante a tradução. E volto muito a eles. Há outros, mas... Parece que só ouvi na Eurovisão, mas pronto. Normalmente gosto muito. A da Eurovisão é muito nesse estilo das Ilha. Ok. Assim, um pouco um folk, assim, calminho. Tem de as ouvir. Não se percebe nada, mas é daquelas... Bem, para mim, mesmo não percebendo nada, há qualquer coisa nestas línguas, mesmo que eu não percebesse nada, era sempre lindíssimo. E agora, pode ser também um bocadinho diferente, digamos assim, a perspectiva para um tradutor, que é como é que é encarar um papel em branco? É sempre vertiginoso, é sempre uma vertigem, sim. Começar uma tradução é sempre assim meio assustado, porque é um autor novo, há sempre aquele pensamento, será que vou perceber alguma coisa que está aqui? Depois, claro, quando começa a traduzir, mas há sempre aquele momento, para mim é sempre um ritual, escrever o título, preparar o fecheiro, escrever o título, tê-lo lá à frente e olhar para a primeira linha e começar a traduzir. Portanto, é sempre assim um bocadinho assustador. Por mais que já tenha traduzido, é sempre... Cada autor pode vir com desafios diferentes, pode ter um estilo diferente. Então é sempre assim um bocadinho... Assim, sendo alguma vertigem quando começa um texto novo. Sim. Então, e agora a pergunta que toda a gente... Esta não é a que tema é a última. Mas é que pode ser mais... Já está, já foi muito rápido. 3 recomendações literárias. Também já tinha pensado nelas. Talvez não sejam assim muito originais, mas pensei em 3 livros que são realmente bastante importantes para mim e que existem em português. Um deles é português. Há outros que eu gosto também muito, mas que infelizmente ainda não estão disponíveis em português e alguns deles nem em inglês. E portanto trouxe... Primeiro, vamos começar pela Islândia, e acho que conhece. Eu não tenho as edições portuguesas, portanto
vou mostrar só. Gente Independente, de Halldór Laxness. Acho que é a melhor de tudo o que eu li até agora em islandês, é a melhor entrada na literatura, a melhor maneira de entrar na literatura, talvez um pouco pesada, não é um livro grande, é um calhamaço, mas é a melhor entrada no universo da literatura islandesa. Também porque é um livro que é bastante importante para os islandeses em termos da construção da imagem, da própria imagem que eles têm de si mesmos. Os peixes também sabem cantar. Estava aqui a ver. Sim, esse também tem, não o li ainda. Também tem um título completamente diferente em islandês. Acho que sim. Acho que se chamam em islandês Os Anais de Brekukot, acho eu. Okay. Que é Brekukot é a propriedade onde se passa a história. Mas acho que essa é uma tradução a partir do título inglês, julgo eu. Okay. O título inglês ficou assim, porque acho que é uma frase do livro. E, portanto, talvez realmente sou melhor do que Os Anais de Brekukot. Mas, e mais? Gente Independente, eu ainda só li três livros do Laxness, mas este é longe o melhor. Okay. Mais... Depois, professor açoriano, não podia deixar de recomendar um livro que tenha, embora não seja de um autor açoriano, este tu sei que conheces bem, é As Ilhas Desconhecidas, de Paulo Brandão, e continua, para mim, ainda hoje a ser um livro mais belo sobre os Açores. Eu acho que é tão belo que eu acho que, mesmo para mim, que nasci e cresci lá, passei a olhar para os Açores de uma forma diferente depois de ter lido este livro. Esse livro, por acaso, foi dos primeiros livros em que uma coisa que gosto muito de fazer, que é, quando vou para um local, ler alguma coisa ou desse local ou sobre esse local. Este é perfeito para isso. E por acaso eu fui numa viagem ao Pico e estava a ler esse livro. E aconselho a experiência. Sim, é fantástico. É de uma poesia, apesar de ser uma prosa poética lindíssima, sim. E um olhar muito, 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 muito bonito sobre as ilhas. Um pouco desigual, diria, para a ilha. Há certas, mas pronto, eu percebo que teria de ser assim, mas há certas ilhas que eu gostaria de ter. Ui, está a cair. Que eu gostaria de ter ouvido falar, ter lido um pouco mais. E só depois tem que levar aqui com a madeira no fim, não é? Mas é o que há. Não faz mal. Não, também é interessante a parte da madeira. E por fim, porque sei que gostas de poesia, vou recomendar o que foi o livro de poesia que mais impacto teve em mim, que mais me fez querer continuar a ler poesia, embora eu leia menos poesia do que aquilo que gostaria. Acabo sempre a ir para a ficção, para a prosa, que são As Flores do Mal, de Baudelaire. Ok. Gosto mesmo muito dos poemas de Baudelaire. Uma poesia muitas vezes macabra também, sombria e não muito alegre, não é para ficares alegre, muito reflete. E As Flores do Mal, não é? Acho que o título diz tudo. Reflete muito sobre a morte, sobre o feio, mas que faz parte da vida. Mas fala de uma forma tão, tão bonita, que é por isso que é tão impressionante, não é? Como é que é possível fazer poesia tão bonita sobre coisas tão feias. Sim, senhor. 3 grandes recomendações. E diversas, de estilos. Sim, tem que fossem assim um bocadinho, tocassem um bocadinho nos diferentes universos que eu... Sim, senhor. Sim, senhor. E agora então é que é a temida. A pergunta que ninguém gosta. Que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Esqueci-me dessa. Esqueci-me de preparar essa. Esqueci-me de preparar essa. Pronto. Difícil. Há um livro que eu li recentemente, irlandês, por acaso. O título, na introdução, é As Voltas do Destino. Posso roubar o título a outro livro? Eu acho que Voltas do Destino é um bom título para um livro sobre o meu percurso. Na minha vida pessoal também, mas sobre o meu percurso profissional, porque houve muitos momentos em que estava orientado para direções completamente diferentes do que aquelas que depois acabou por seguir.
Vou sempre um pouco aos saltos. Ok. E, portanto, acho que seria, se calhar, uma boa descrição. Sim, senhor. Sim, senhor. As voltas do destino. Muito bem. Anotado. Aqui o destino, não é? Porque são coisas, são voltas que estão determinadas por mim também, mas também dependeram de coisas inesperadas. Não é? Exatamente. Exatamente. Assim é o destino também, não é? Sim, é um pouco, nós também o fazemos um pouco, não é? Não é só ele que Pronto. nos empurra. Olha, as perguntas terminaram. Parece que não foi assim nada de. Pelo menos ainda estás bem, não é? Ainda Ainda não não desmaiei, não tive aqui. nada chamar o sentido nem nada disso. Portanto, está bem. É uma primeira vez, sabe? Não estou habituado e já. Então, depois da pandemia e do confinamento, nunca mais estive assim em situações a falar à frente de pessoas. Então é assim, Sim, senhor. Não sei se sempre queres dizer mais complicado. alguma coisa Não sei se tens mais alguma pergunta, não sei se há mais alguma pergunta que tenha do que ficado. tenha aqui visto. Não vi assim ninguém a fazer perguntas, mas não sei se queres dizer mais alguma coisa por causa da tradução, fazer aqui um grito do Ipiranga. Não sou muito. Não gosto muito de militar. Estou satisfeito com o que tenho. Já estou grato por poder fazer disto a vida, porque não é fácil entrar neste meio, custa sempre um bocadinho. Ser visto Uhum. e depois, se as pessoas gostarem do nosso trabalho, a coisa começa a melhorar e chega a um ponto. E estou grato por ter qualquer trabalho que venha de mim, que me seja proposto, eu fico feliz, não é? Desde que eu tenha tempo e possa aceitá-lo. Portanto, não me vou queixar, não me posso queixar, não sinto que me possa queixar. Portanto, é comum nos dias que correm em Portugal, não é? Ninguém, não nos queixamos. Eu não sou uma pessoa, isso não sou, talvez não seja muito português, não gosto nada de me queixar, não tenho paciência para me queixar. Mas acho que sim, já falámos sobre isso, acho que às vezes as pessoas esquecem um bocadinho da figura do tradutor e acho que seria simpático às vezes falar dela, ou pelo menos referi-la, porque aquilo que as pessoas têm na mão quando estão a ler uma tradução tem muito do tradutor, não é? As pessoas dizem, gosto muito do estilo deste autor, não é? Mas aquilo não é só o estilo do autor. O estilo do autor é o que está no original. Isso é que é o verdadeiro estilo do autor. Claro que a maneira de contar a história, mas mesmo uma tradução muito, muito, muito boa, feita pelo melhor tradutor, nunca é completamente só o estilo do autor, é também o estilo do tradutor. Isso também tem ali muito investimento intelectual e criativo da parte do tradutor. Ora bem, Acho que para além daqui merecemos de um pedido, uma referenciazinha. para além aqui de um pedido para fazer traduções das línguas latinas, fica Tens línguas latinas? assim, um pedido. Tenho algumas de francês, italiano, já fiz. Sim, senhor. Eu, Há aqui, eu prefiro as nórdicas. Eu, se pudesse, só fazia traduções de sueco, norueguês e islandês, mas a pessoa tem que pagar as contas e não há. E tem de aceitar as outras também. Eu gosto muito de trabalhar. Não gosto muito de trabalhar com inglês, apesar de ser, obviamente, uma língua que sei bastante bem. Foi a primeira que aprendi, não é? Como quase toda a gente. Mas não gosto muito de traduzir de inglês, não tenho muita paciência. Mas é. faço também com gosto. Eu é que compreendi mal, traduções do latim mesmo. Do latim. Pois. O problema é que ninguém ganha a vida a fazer traduções do latim. Porque eu tenho a minha primeira publicação são traduções de textos medievais a partir do latim. Chama-se Santa Justa e São Cucofato. Foi uma coleção lançada pelo Centro de Investigação que estávamos a fazer uma coleção sobre. Não são textos, ou seja, são textos religiosos, mas não são livros com um propósito religioso. Não? Okay. A ideia da coleção era dar a conhecer ao público os textos onde figuras que hoje em dia dão nomes a ruas, a terras, etc., no nosso país, mas ninguém sabe quem são. Ninguém sabe quem são Cucofato, São Julião, e estas são pessoas são figuras que têm uma tradição radicada num texto, ou em vários textos, normalmente do período medieval, normalmente em latim, também em grego, e a ideia era dar um pouco a conhecer de onde é que vêm estes nomes e quem eram. Claro,
os textos são sempre muito fantasiosos, e, com milagres, Claro. e pessoas a serem assadas e a não morrerem, e já só em ossos e continuam vivas. São muito divertidos os textos geográficos. Mas eu gostava muito de ter continuado a traduzir do latim, mas a verdade é que é uma coisa para quem tem outra profissão e pode fazê-lo, normalmente académica, não é? E pode fazê-lo das horas vagas, ou dentro, no contexto de projetos e de bolsas de investigação. Mas eu, a certa altura, decidi que isso não era para mim. Preferi virar-me para a literatura contemporânea e para as línguas modernas. E acho que por aqui vou ficar. Para além, então, deste pedido, que aqui fica, surgiu também mais uma pergunta, que é o autor preferido escandinavo. O autor preferido escandinavo? Acho que é mesmo Laxness. Neste momento é mesmo Laxness. Ainda tenho muitos autores escandinavos para ler, mas neste momento ainda não consegui, não houve nenhum que me impressionasse tanto como... Talvez também Selma Lagerlöf. Sim, também, talvez. Também tenho aqui o primeiro livro que mora aqui na estante dela, que é A Viagem Maravilhosa de Niels, e não me vou atrever a ler o apelido. Sim, Holgersson, sim. Eu também tenho aqui, ainda não li. São todos autores que eu tenho muitos livros deles, mas vou adiando, porque quero fazer render. Quando há autores que eu gosto muito, eu vou acumulando, vou comprando os livros, gosto de os ver na estante, de vez em quando, vou ler agora. Mas depois leva algum tempo até vou ler o próximo, porque quero ter livros deles para ler durante alguns anos. Exato. Acho que vou ficar muito triste quando terminar, não é? Quando tiver lido tudo. Até porque eu não costumo fazer muitas releituras. Como já não é? Como? E destes autores, como já não vai haver mais, já não vão... Sim, este não vai haver mais de certeza, não. Portanto, ainda há isso. Ora, só mais uma pergunta, então. Surgiu mais uma pergunta. Qual a língua nórdica favorita? E porquê? O islandês. O islandês foi a primeira, sem hesitar, nem preciso pensar duas vezes. Eu só aprendi sueco e norueguês por causa do islandês. Eu tinha já começado a aprender um bocadinho de islandês antigo, que é por causa da mesma coisa que o moderno. É uma língua que não mudou quase nada ao longo do tempo. Acho que até o português terá mudado muito mais desde o período medieval até hoje. Mas quando fiz depois um curso intensivo de tradução de língua e tradução de islandês antigo, mais dedicado às sagas na universidade, os professores disseram para estudar bem islandês e para ter um conhecimento mais profundo da língua, dá jeito de saber ler noutra língua, como o sueco, norueguês ou o dinamarquês, porque as melhores ferramentas estão nessas línguas, são os dicionários, as gramáticas e mesmo uma série de outros livros práticos desse tipo. E eu, na altura, escolhi o sueco e não sabia que o sueco ia acabar por se tornar a primeira língua nórdica, ou aquela em que eu iria trabalhar, com que eu iria trabalhar mais. Claro que é infinitamente mais fácil de aprender do que o islandês. Sim, muito mais fácil. Como? Se o diz, eu acredito. Mas porquê? Porque é que o islandês eu ligo muito à estética sonora, fonética das línguas. É uma das coisas que me atrai mais para uma língua, é os sons que ela tem, a forma como ela soa. E acho que o islandês é mesmo bonito. Claro que isto varia de ouvido para ouvido, não é? Todos nós gostamos de sons diferentes. Mas o islandês acho que tem quase tudo aquilo que eu gosto de ouvir numa língua. E é isso que... E também porque tem uma história literária muito interessante. Muito interessante. Desde das sagas, que é a primeira literatura, quase a primeira literatura europeia que não está ligada à Igreja, no período medieval. Não estou a falar dos clássicos. Quase os primeiros, quase que são precursores do que é o romance atual, hoje em dia. Quando, numa altura em que a maior parte dos textos eram vidas de santos, paixões de mártires, textos religiosos,
claro que havia romances de cavalaria, etc. Mas, mas depois o facto também de hoje em dia ainda ser um país e uma língua tão produtiva literariamente, um país com tão poucas pessoas, mas onde se publica tanto em comparação com a quantidade de habitantes, e de falantes. Isso é muito, muito interessante. A paixão que os irlandeses têm pelos livros. Exatamente. E a cultura que eles têm da leitura e da oferta do livro de Natal. Exato. E esta coisa da inundação de livros do Natal, chama-se mesmo assim, a Ele da Boca Flow. É muito, muito interessante. E eu gosto muito eu gosto muito de literaturas e de línguas que têm uma grande relação com a natureza, porque a natureza sempre teve um papel importante na minha vida. E também gosto disso no irlandês, são literaturas onde a natureza e o ambiente à volta das personagens e das histórias têm sempre um papel muito forte. Mesmo a própria língua está muito ligada à terra. E acho isso que me atrai para o irlandês também. Muito bem. Pronto. Acho que agora não temos mais perguntas. Portanto, está mesmo... Portanto, prova-se... Conseguimos... Espero não ter dito assim nada muito... Que eu depois, quando começo a falar, já nem sei o que é que estou a dizer. Se disse alguma tolice, peço desculpa. Mas a prova foi superada. Mais uma vez quero agradecer o facto de teres conseguido superar a minha timidez para estar aqui, sim. E pronto. Quero muito obrigado pelo convite e obrigado às pessoas que estiveram aqui a aturar o que eu estive a dizer. Espero que não tenha sido muito, muito desinteressante. Bem, se foi desinteressante também podiam sair, ninguém os prende aqui, não é? Liberdade total. Não sei o que é que tu fazes às pessoas, que ameaças é que fazes para elas estarem aqui a ouvir-me. Nada. Pronto. Então, obrigado. Obrigado, João. Obrigado. E desculpa não ouvir. E bom resto de noite. Igualmente, para ti também, para toda a gente que estiver a ouvir. Um abraço. Sim.